Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lucas Rocha e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os números racionais. Na tela de vocês eu trouxe um resumo rápido e desse resumo a gente vai direto para exercícios, porque a ideia aqui é fazer você praticar e entender da forma mais eficiente possível o conteúdo, tranquilo? Então aqui eu trouxe dois conceitos rápidos, né? Onde acredito eu que seja a parte mais importante de você saber dentro desse universo que é sobre a questão da lei de formação e as propriedades, né? Então, aqui você tem que dominar, tá? Então, dá um print aí na tela e memorize isso depois, porque vai ser bastante importante para você manipular os resultados de forma mais rápida e eficiente possível, tá bom? Então, a partir disso, a gente vai fazer exercícios práticos e esses exercícios vão esclarecer um pouco sobre a ideia de conjuntos dos números racionais e como aplicar isso em exercícios diretos, tranquilo? Então, vamos lá. Primeira bateria de exercícios, se você quiser, eu te oriento pausar, tentar responder e depois a gente junto tenta entender da melhor forma e mais eficiente possível aqui os resultados, tá bom? Então, iniciando aqui, né, uma breve análise sobre esse conjunto, uma questãozinha de verdadeiro ou falso, só para quebrar o gelo, né? Nós temos aqui, ó, 2/3 pertence aos naturais, né? Então, o conjunto dos naturais, ele tende a contemplar os números inteiros e positivos. Então, como você quer fração, então, falso, né? Continuando aqui, 12/3 pertence aos inteiros? Se você dividir, dá 4, né? Então, sim, porque 4 é inteiro. Então, posso falar que isso aqui é conjunto dos inteiros. 2/3, na letra C, não pertence aos racionais. Falso, né? Porque ele é racional, ele está escrito em forma de fração, então tá tudo ok. E o zero pertence aos racionais? Sim, ele pode pertencer a qualquer tipo de conjunto. Então, dito isso, seria essa a sequência aí dessa primeira questão. Na questão 2, para você simplificar, né, existem vários métodos, simplificar as frações a seguir de uma vez só ou em divisões sucessivas. Então vamos lá. Primeiro, qual que é a ideia aqui? Eu vou te dar uma dica para você simplificar. Para simplificar, se você conseguir tirar o MDC dos números, fica mais convencional e mais rápido de você executar isso aqui. Por exemplo, olha só que legal. O MDC de 10 e 25 é 5, né? Então, se você pegar os 5, colocar em cima e embaixo, e aí agora é só você trabalhar com os números que você resta, né? Por exemplo, 5 vezes quanto que dá 10? 5 vezes 2. E 5 vezes quanto que dá 25? 5 vezes 5. Aí você corta os dois iguais, então sobra 2 quintos. Então, essa é uma das maneiras de simplificar, tá? E aí, vale para todos, tá? Então, por exemplo, o 108 e o 120. Se você fizer o MDC entre eles, tá? Você vai encontrar, né, o máximo divisor comum deles, o 12. Então, 12 vezes quanto que dá 108? Aí é só a gente lembrar da tabuada do 12. 12 vezes 10 é 120. Então, tirando aí 12 elementos, dá 108. Então, 12 vezes 9 é 108. E 12 vezes quanto que dá 120? 12 vezes 10. Aí cortou, cortou, dá 9 décimos essa simplificação. Então, se você tirar o MDC dos dois, você garante o resultado. Bom, do 180 e do 108. O máximo divisor comum entre eles, você vai achar o 36. E aí na tabuada do 36, que número que dá 180? E aí você teria que fazer só a tabuada de 36 até chegar no número que você quer, tá? Então 36 vezes 5, né? 5 vezes 6 dá 30, sobe 3, 3 vezes 5, 15 com 3, 18. Agora embaixo, né? 36 para dar o 108. E aí é só você trabalhar na tabuada, né? Então 3 vezes 36 dá 108. Então, cortou os iguais, 5/3 é o resultado. E essa última aqui, ó, se você fizer o MDC deles, vai ser 21. Então, 21 em cima, 21 embaixo. E aí, 21 vezes quanto? A tabuada de 21, né? Então, 21 vezes 16 dá 336 e 21 vezes 5 dá 105. Então, cortou os iguais, seria 16 quintos a simplificação dela, tá bom? Então, simplificar, se você conseguir, né, fazer o MDC dos resultados, é uma das maneiras bem legais de trabalhar e acaba também interagindo com outras propriedades aí dos racionais, tá bom? Nessa 3 aqui é o seguinte, a soma do numerador com o denominador de uma fração é 63. Apresente essa fração sabendo que ela é equivalente a 2 quintos. Tá bom, vamos lá então, ó.
Primeiro, se eu chamar o numerador de x, eu posso decretar que o denominador é a soma de cima com o de baixo, né? Com o numerador com o denominador. Se eu sei que se eu somar os dois dá 63, então se eu pegar 63 e tirar o que tem em cima, o que sobrar é o que tem embaixo, né? Então, dito isso, eu tenho essa equivalência igual a 2/5. Se eu multiplico cruzado, né? Olha lá, ó, 5 vezes x, 5x. Tranquilo? E eu também sei que 2 vezes x dá 2x negativo. Como eles estão em lados opostos, eu vou acabar somando, né? Então, 5x com 2x dá 7x. Isso é igual a quem? 2 vezes 63, que é 126. E aí o meu x vai ser a razão entre esses dois membros, tá? E aí a gente tem que dominar a questão da tabuadinha, né? Então, 126 dividido para 7, então 18 com o valor de x. E aí o que acontece? A questão é, ele quer saber essa fração. O x é 18, então eu troco x por 18 em cima e embaixo. Então eu vou ter 18, né? E embaixo 63 menos 18 dá 45. Essa seria a fração que ele quer que apresente. Questão 4. Efetuar as operações de cara a seguir. Para você efetuar essas operações, existem algumas maneiras, né? Vou te mostrar uma delas aqui. Primeiro de tudo, eu tenho 2/3 e 7/6. Identificando entre o 3 e o 6, tem algo comum, né? São múltiplos. Então, o que acontece? Eu posso escrever essa primeira fração de um modo que ela fique parecida com a segunda. Ou seja, se eu multiplicar por 2 os dois membros, eu teria 4/6. E se eu somar isso aqui com 7/6, eu já teria uma forma mais fácil de lidar. E o 9, também posso fazer isso. Ó. Se eu colocar o 6 embaixo do 9, é a mesma coisa de falar que o 9 de cima está multiplicando por 6. Então, 6 vezes 9 dá 54. E aí agora só a gente resolve normal. Ó. Repete embaixo, 6, né? E resolve em cima. Então, 7 com 4 dá 11, né? Aí 11 menos 54 daria 43. Então, nós temos 43 cestos negativos. E esse seria o resultado da letra A. Tranquilo? Ó, olha que legal na letra B. Tá? Existe algum método para fazer, mas pode fazer o seguinte. A multiplicação a gente multiplica reto, né? Então, eu tenho 18 vezes 5, que dá 90. E aí 12 vezes 7, nós vamos ter aqui 84. Se eu fizer a simplificação por 2 dos dois membros, eu teria 2 vezes 45 e embaixo 2 vezes 42. Eu posso cortar esses dois aqui, eu teria 45 sobre 42. Posso fazer o mesmo jeito. Ó. Se eu simplificar por 3 os dois membros, eu teria 3 vezes 15 e embaixo 3 vezes 14. Cortou aqui, daria 15, 14 avos. De boa? Letra C. Vamos lá. Primeiro, se eu simplificar essa fração aqui, ó, nós sabemos que as duas têm um múltiplo em comum, né? Que é o 7. Então, se eu dividir por 7 em cima, daria quanto? 4, né? E aí embaixo daria 5. 4/5. Então, se eu pego esse 2 e escrevo com uma fração com 5 embaixo, seria a mesma coisa, tá? Vou apontar aqui para vocês, ó. Que escrever, por exemplo, 10/5, que dá a mesma coisa que 2, né? E 10/5 menos 4/5, que seria a simplificação, eu vou ter 6/5, que é o resultado dela. Tranquilão? E para finalizar essa D aí, seria o seguinte: divisão, né? Só multiplicar cruzado. Então eu tenho 3 vezes 8 negativo, dá menos 24. E embaixo, 5 vezes 7, dá 35. Vamos lá então, olha só. Na número 5, né? 1/3 de 5/8. Quando ele quer, por exemplo, pegar uma fração e saber o quanto que ela representa de outra fração. A regra aqui é só você multiplicar reto. Então eu vou ter 1 vezes 5 dá 5. E embaixo, 3 vezes 8 dá 24. Pronto, acabou. Letra B, 3 vezes 2 dá 6, né? E 7 vezes 5, 35. Para finalizar, 2 vezes 3 dá 6. E 7 vezes 5 também dá 35. Tranquilão? Então, não tem muito segredo, tá? E realmente, para calcular uma fração de outra fração, é só fazer esse método aqui, que ele é eficiente, tranquilo? Agora a gente vai começar a aplicar um pouquinho mais, né, de metodologia em relação aos racionais em aplicações um pouquinho mais elaboradas, tá bom? Então, peço para que, mais uma vez, pause, tente responder e depois a gente continua, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Letra A. Eu tenho essa expressão e a ideia aqui é tentar resolver da melhor maneira possível e da mais rápido possível, tá? Então, para resolver, você tem que analisar as prioridades. Então, prioridade isso aqui é o quê? O parênteses, né?
Então, dentro do parêntese, primeiro eu vou tentar identificar se dá para eu simplificar. Caso não, vou ter que usar aquele método mesmo de multiplicar cruzado, tá bom? Então, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, eu vou ter 18 vezes 11, 5 vezes 15, e aí embaixo 15 vezes 18, tá bom? Então aqui a gente vai começar essa caminhada aqui, beleza? Então, vou montar isso aqui um pouquinho mais devagar, só para mostrar para vocês, ó. 11 vai multiplicar o 18, depois eu vou voltar 15 vai multiplicar o 5, e para finalizar, os dois de baixo vão ser multiplicados. E aí o restante da conta você iria repetir, né? Beleza? Então não tem muito segredo aqui não. Agora a gente vai partir do princípio das tabuadas. Então 11 vezes 18 eu determino, aí 15 vezes 5 eu também determino, e embaixo 15 vezes 18 eu também determino. Dito isso, 11 vezes 18 dá 198, menos, aí 15 vezes 5, né, dá 75, e embaixo 15 vezes 18 dá 270. Agora a gente diminui em cima, depois resolve o resultado que tem embaixo, tá? Então, 198 menos 75 dá 123. E embaixo, 270. Se eu pegar esse aqui e simplificar, né, nós conseguimos simplificar por 3. Por 3 eu vou ter 41 e embaixo eu vou ter 90. Tranquilo? Esse valor aqui, ó, é o valor do parênteses. Aí eu teria que continuar a nossa conta, né? Vezes 9 quartos mais 9 sobre 40. Tranquilão? Bom, aqui é o seguinte agora, né? A gente vai fazer a multiplicação entre essas grandezas aqui, do 41 e o 9, e o 90 pelo 4. Então, vamos lá. Ó. 41 vezes 9, né? 9 vezes 1 dá 9, e 9 vezes 4 dá 36. E aí, 90 vezes 4, eu tenho 360. O que que acontece? Ó? Se você for tentar identificar algum padrão, esse 369, ele tem padrão parecido com esse cara aqui, ó, 123. Por quê? Porque se eu dividir por 3, eu vou ter 123. E embaixo, se eu dividir 360 por 3, eu vou ter 120. Beleza? Agora, se eu dividir isso aqui por 3 de novo, né? Aí eu vou ter 41, só que agora eu vou ter 40 embaixo. Esse resultado aqui, eu vou somar com esse aqui, ó. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a soma dos dois, né? Vou até colocar aqui, ó. Vai dar 50 sobre 40. Se eu cortar os dois zeros, dá 5 quartos. O que que eu faço com esses 5 quartos? Esses 5 quartos, eu teria que dividir ele por esses 3 oitavos. E a gente já sabe da regra da divisão de uma fração por outra. Para você dividir uma fração por outra, você vai multiplicar o de cima pelo inverso do de baixo. Então, o inverso é isso aqui, tá? Então, 5 vezes 8 eu tenho 40, e 4 vezes 3 eu tenho 12. Se a gente simplificar, né? Por 2 dá 20 em cima e 6 embaixo. Por 2 daria 10 terços. Esse seria o resultado final da sua expressão. Tranquilo? Bom, nessa B aqui também conseguimos identificar padrões, tá bom? Esses padrões me falam o seguinte, ó. Uma fração mista, o que eu faço? Então, eu vou pegar a parte de baixo, multiplicar pela parte inteira e somar com a parte de cima. Então, 6 vezes 12 dá 72 mais 1, eu tenho 73 sextos. Isso menos 13 sextos. Eu consigo conservar o de baixo e resolver em cima, né? Então, 73 menos 13 dá 60. 60 dividido por 6, eu tenho 10. Esse 10, que é o resultado de dentro de parênteses, eu iria multiplicar pelo 2 quintos, depois diminuir por 3 meios. 10 vezes 2 dá quanto? 20. 20 dividido pelo 5, eu tenho 4. 4 menos 3 meios. Só que olha só que legal. Eu posso escrever esse 4 como 8 meios. E se eu diminuir 8 meios por 3 meios, eu vou ter quem? 5 meios. Vamos guardar esse cara aqui. Agora vamos me concentrar na parte de baixo. Quem eu tenho na parte de baixo? Tem uma multiplicação. Então vamos lá. Ó. 3 vezes 2, que eu tenho 6. E embaixo, 3 vezes 8, que é 24. Se eu dividir por 6 em cima por 6 embaixo, eu vou ter 1 quarto. 1 quarto, e aí esse 1 aqui, ó, eu vou juntar, né? Então, nós temos da parte de baixo 1 mais 1 quarto. Olha só que legal, o 1 não representa a parte inteira. Então, se eu trocar esse 1 por 4 quartos, é a mesma coisa. Então, 4 quartos mais 1 quarto, vou ter quem? 5 quartos. Esse cara aqui, eu vou colocar embaixo desse aqui que a gente tinha achado anteriormente. Então, nós vamos ter essa situação aqui, ó. 5 meios divididos por 5 quartos. A gente já sabe que a gente vai fazer o quê? Multiplica os extremos.
Então, 5 vezes 4, 20. E embaixo, 2 vezes 5, 10. Cortando os dois zeros, o resultado é 2. Letra C, vamos lá. Seguinte, 6 vezes 12, né? A gente já sabe, dá 72 mais 1 vira 73 sobre 6, aí menos. 27 vezes 6 daria 162, mais 1 dá 163 sobre 27. Aí menos, né? 5 vezes 4 dá 20, mais 1 dá 21, 21 quartos. Isso vezes, aí vamos fazer de novo aqui, ó, 2 vezes 13, 26 mais 1 dá 27 meios, aí mais esse carinha aqui, ó. Esse tipo de expressão a gente já sabe, tem uma noção, só de olhar ela aqui, ó, que não dá para a gente começar a fazer manipulações para tentar juntar mais rápido, porque cada membro aqui ele é bem chatinho aqui, então não tem muita escolha a não ser fazer o método tradicional, que seria multiplicar cruzado e tudo mais, tá? Ou fazer o MMC, caso você queira também. Então, se você fizer tudo direitinho, dentro do primeiro parênteses, você vai encontrar 95 108avos. Aí, vezes 27 meios, mais 111 sobre 1000. Tudo isso sobre... Ficou melhor a retinha agora, né? 1 sobre 50. Mesma coisa agora, a gente vai multiplicar o 95 pelo 27, o 108 pelo 2 e repetir esse último membro aqui. Multiplicando os dois primeiros aqui, né? Esse por esse, e depois simplificando até o final, você vai ter 95 oitavos. E aí somados com 111 milésimos. Isso tudo dividido por 1 50avos. Mais uma vez, multiplica cruzado, depois reto. E aí, fazendo tudo direitinho, você vai obter o seguinte resultado. 11.986 sobre 1000. E, né, na parte de baixo, continua com esse 1 sobre 50 aqui. Beleza? Aí agora só a gente faz o quê? Multiplica os extremos, né? Multiplica o de cima por 50 e o de baixo por 1000. Obtendo o resultado final de 5.993 sobre 10. Então, essa aqui realmente não tinha muito o que fazer a não ser executar o procedimento comum, tá bom? Na letra D é bem similar, tá? Então, a gente primeiro soluciona o parêntese. Então, 12, né, vezes 1 mais 1 dá 13 dozeavos. Aí, mais 32 vezes 2 dá 64, com 5 dá 69, 32avos mais 24avos. Isso aqui, né, vezes, aí 5 vezes 9, 45, com 3 dá 48 quintos, né, mais 213 centésimos. Tudo isso sobre 2 quintos. Se você realizar todas as operações corretas dentro do parênteses, depois multiplicação, depois adição, depois dividir por 2 quintos, você vai ter o resultado final de 3,363 sobre 40. Tranquilo? Comenta aí se você conseguiu encontrar esse resultado. Então, estou dando essa resposta um pouquinho mais rápida para a gente conseguir alcançar os últimos exercícios. Tudo bem? Na questão 7 e 8 são questões com probleminhas, né? E a gente precisa fazer uma interpretação para chegar no resultado que a gente espera. Vamos lá. Ó. Após andar 16 km, ainda me faltava um terço do percurso para que eu chegasse ao meu destino. Qual a distância total que eu percorri até o final? Vamos lá. Ó. Eu tenho 16 como minha informação primária, né? Então, 16. E esse 16 é igual ao quê? Né? É igual ao meu percurso total, que eu vou chamar de 1, né? Então, o percurso é sempre total. 1 menos 1 terço, porque ainda falta para eu chegar, né? E isso tudo eu vou multiplicar por quem? Por x. Então, qual que é a ideia aqui? É você entender o seguinte, né? Que o meu quilômetro que eu andei equivale a toda a distância que eu vou percorrer menos 1 terço, que ainda falta, tá? Isso tudo eu tenho que multiplicar pela distância que eu não sei quanto que é. Beleza? Então, dito isso, só a gente realizar as operações aqui, ó. Então, 1 menos 1 terço. Então, 1 menos 1 terço, né? Se eu tirar 1 terço de 1, vai dar 2 terços. Isso vezes x. E aí, se a gente for passar esse 2 terços dividindo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a multiplicação, né? Inversa. Então, 16 dividido por 2 terços é uma coisa de você pegar 16 vezes 3, que dá 48, e dividir isso aqui por 2. Então, x vai ser igual a 24. Então, a distância total
que eu percorri até o final, né? Qual a distância total que eu percorri até o final? Então, x é igual a 24. Questão 8. Um recipiente contendo 280 litros de uma mistura de água e álcool é submetido a um processo que retira 3 quintos da água da mistura. Sabendo que 6 sétimos da mistura inicial é composto por álcool, calcule o volume final da mistura após o processo. Tá, então vamos lá. Ó. Se 6 sétimos da mistura é igual a álcool, então 1/7 tem água, né? Certo? Então, 1/7 de 280 litros, então se eu pegar 1/7 multiplicar por 280, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 40. Então, ou seja, dessa mistura de 280 litros, 40 tem água. Ele fala na questão que ele vai retirar 3 quintos de água. Então, se eu pegar 3 quintos e multiplicar por 40, 4 vezes 3 dá 12, né? 120 dividido por 5, eu vou ter 24 litros de água de retirada. Então, como ele quer saber o volume final seria você pegar a quantidade de litros que tem, diminuir pela quantidade de água que vai ser retirada. Então, se você fizer essa subtração de modo correto, eu vou ter 256 litros, volume final. Bom, nessa questão agora, são questões, né, que vão trabalhar a gente só para a gente relembrar o conceito de fração decimal, aqueles decimais considerados decimais finitos, né, e as frações geratrizes, que são as dízimas periódicas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, transformar em numeral decimal e dê o nome habitual do decimal obtido. Por exemplo, letra A, né? Cada zero que eu tenho embaixo é uma casa que eu vou mandar com os meus decimais, né? Os meus números aqui. Então, eu tenho 1, 2, tem mais um zero, né? Então, cada zero aqui é uma casa, então o terceiro zero é uma casa a mais, né? Então, teria 0,049. Agora, na letra B, olha só que legal. Isso aqui é uma fração geratriz, está na cara que é. Por quê? Porque quando eu tenho esse padrão 99, 990 aqui embaixo, isso nos indica os períodos, né, de repetição e os antiperíodos, né? Então, o zero é representado por uma parte que não é a que repete para sempre, né? E cada 9 representa uma parte que repete. Como eu tenho dois noves, eu tenho que caracterizar que esses dois noves representam pela parte que você está vendo aqui em cima, que é o 35. E o zero é representado pela parte que não se repete. Então, você vai poder colocar o seguinte, ó, 0, vírgula. Aí, tá vendo que tem esse zero aqui, ó? Esse zero aqui vai ser representado por um zero. E cada 9 seria representado por um número que se repete para sempre. Então, o 35 é o valor que se repete para sempre. Então, você vai colocar uma barrinha aqui em cima para representar essa dízima. Não precisa colocar 3 pontinhos, tá? Vamos ver se a gente entendeu aqui. Vamos lá, ó. 999 embaixo. Se você pegar 999, são três números dessa sequência aqui que se repete. Então, seriam os três últimos aqui, ó. Você colocaria essa barrinha aqui em cima. Porém, um detalhe, tá? Se você dividir o de cima pelo de baixo, você vai encontrar 2,125. E aí você coloca uma barrinha aqui em cima, que é o valor que você vai ter, tá bom? Dito isso, na questão 10, é o contrário. Vamos converter isso aqui em fração. Tá vendo aqui, ó? Tem um zero, depois logo do zero tem um 1. E esse 1 é o valor que repete para sempre. Como é que você faz essa técnica aqui, ó? Você coloca o valor que está antes da vírgula, né? Que é o valor sem ser decimal. Depois você combina ele com o primeiro número depois da vírgula e diminui isso aqui pela parte que está antes da vírgula. Beleza? Eu vou usar esse termo para facilitar a sua vida aqui. Aí você vai dividir isso aqui pela quantidade de valores que se repetem. Então, como o número 1 é o único que repete para sempre, ele vai ser representado pelo 9. Então, vai dar um nono. Na letra B é o mesmo esquema. Ó, coloca o zero, aí repete. Ó, tá vendo que o padrão é 28, 28, 28? Então, coloca 28, aí menos a parte antes da vírgula, dividido. Agora, vem lá, ó, cada número é representado por um 9. Então, como tem dois números para sempre, é 2, 9. Então, resolve essa conta e acaba aqui. Na letra C, esse negativo aqui não interfere em nada, tá? Então, nós temos aqui, ó, 543, 543. Então, vai ter 0, 543. Aí você bota o negativo aqui, tá? Porque depois vai ver o negativo lá. E aí, quando eu falo que não interfere em nada, é porque ele não tem uma regra diferente, tá? Isso que eu quis dizer. E embaixo, como é que vai ficar? 9, 9, 9. Então seria menos 543 sobre 999. Se eu dividir por 3 em cima, dá 181. Se eu dividir por 3 embaixo, dá 333. Tranquilão? Para finalizar, né? Mais ou menos importante, eu tenho aqui, ó, 9,27. Esse valor é o valor que se repete para sempre. Então, como é que você vai fazer nesse caso aqui, ó? Quando o primeiro antes da vírgula for um número normal sem ser o zero,
vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar ele, vai combinar com a parte que se repete depois da vírgula e vai diminuir isso aqui pelo valor antes da vírgula, que é o 9. E isso tudo vai ser sobre quem? Vai ser sobre a parte que se repete para sempre. Então, cada número é representado por um 9. Tranquilão? Aí você só resolve isso aqui, ó. 927 menos 9 daria 918. Isso sobre 99. Vê se dá para simplificar, tá? Então, a soma dos três de cima dá um que existe na tabuada do 9. E embaixo também, então eu consigo simplificar por 9. E aí a simplificação por 9, eu vou ter 102 em cima e 11 embaixo. Tranquilo? Então, galera, a gente vai ficando por aqui, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, me siga nas minhas redes sociais. Coloca no comentário aqui algumas sugestões, qualquer coisa que seja construtivo para que eu possa ir melhorando, tá bom? E aí, desde já, te agradeço e até os próximos vídeos e aguarde que vai ter mais. Valeu!